Muito bem, vamos à segunda pergunta que vem do José de Cascais. Muito obrigado, José. Um grande prazer. Obrigado pelo carinho e pela confiança. Vamos à pergunta do José. Andy, o que leva o ser humano, homem ou mulher, a gostar de maltratar o corpo? Sei porque tenho um amigo enfermeiro e me conta que, infelizmente, não é a primeira vez que tem que socorrer homens e algumas mulheres também, que metem coisas pelo ânus. Chegam ao cúmulo de meter lâmpadas e outras coisas, e depois ficam numa situação horrível, ficam mal, e depois até, alguns casos, são operados de urgência. Mas onde está o prazer? Será que são sadomasoquistas e não sabem disso? Ah, José, aqui tem duas coisas que estão misturadas e confundidas, tá certo? O uso de objetos na diversão sexual é absolutamente comum e saudável e não tem absolutamente nada de sadomasoquismo nisso, ok? Basta tu entrares a um sex shop, por exemplo, e tu vais ver todo tipo de objetos fálicos. Um sinônimo de pênis na língua portuguesa é falo. Pênis ou falo. Então, quando se fala em falo, bonito, né? Interessante isso. Quando se fala em falo, está se falando em pênis. Objetos fálicos são objetos em forma de pênis, certo? Então, o uso desses objetos é absolutamente normal, certo? Inclusive, numa outra ocasião que me fizeram a pergunta sobre a questão da dor anal e vaginal, no caso da penetração, justamente o que se recomenda é a utilização de algum tipo de objeto, tá certo? E que de sadomasoquismo ou de masoquismo, no caso, nada tem nisso, até porque nenhum desses objetos causa dor nenhuma, muito pelo contrário. São objetos que causam prazer. São muitos desses objetos. Alguns objetos para a penetração, outros objetos para outras brincadeiras e outras coisas. Então, duas coisas completamente diferentes é o uso de objetos. Tá certo? Vamos a cada uma delas separadamente. O que tu falas, que eu conheço muito bem, eu já tive um relacionamento não só com um enfermeiro. Numa ocasião eu tive um namoro longo com um estudante de medicina que já estava, isso faz muitos anos, e ele me contava também essa mesma situação. Isso é comum acontecer. Mas aqui, José, não é em função de a pessoa querer maltratar o seu corpo. É o caso aqui, às vezes isso me dá verdadeira agonia e eu digo, meu Deus do céu, como é possível não ter cérebro, inteligência e às vezes, na maioria das vezes, quase, José, a totalidade, não se trata de ser uma atitude que a pessoa estava tendo de maltratar o corpo, se trata de uma atitude de pouca inteligência em ter muitas vezes vergonha de ir a uma casa, uma loja, um sex shop, comprar um produto adequado, um pequeno dildo ou o que quer que seja, lá o que for, tá certo? Apropriado, e às vezes o descuido, e às vezes, meu Deus, isso me deixa nervoso, a pouca inteligência, às vezes, as pessoas usam objetos completamente inapropriados e correndo terríveis perigos, como é o caso muito comum da lâmpada, porque a lâmpada é um objeto fálico. Então as pessoas, mulheres, tanto não é só pelo ânus, tu falas aqui do ânus, mas pela vagina, por enfim, usam uma lâmpada fluorescente, por exemplo, e num determinado... Esses objetos são de vidro e frágeis.
Bate, quebra, pronto, estamos diante de uma tragédia. E outros tantos objetos, às vezes não são nem objetos tão grandes, nem são, né? Mas como casos de acontecer hemorragias, etc., porque às vezes uma adolescente ou um adolescente usaram um objeto inadequado, um legume, uma cenoura ou qualquer coisa assim, introduz, depois não consegue tirar mais, e aí passa um dia, passa 2, passa 3, e aquilo começa a infeccionar, a vergonha de dizer que introduziu, né, sobretudo se for um rapaz, então pior ainda, e quando vê, já desmaiou, já aquela situação terrível, vai para o hospital, às vezes desesperados, não sabem do que se trata, isso já acontece, já aconteceu, muitas vezes vão fazer uma radiografia torácica, então percebem que tem um objeto introduzido no ânus ou na vagina, por exemplo, já completamente o órgão todo infeccionado. Então, isso, José, não se trata especificamente por questões de gostar de maltratar o corpo. Nada que ver. Nada que ver. É apenas o fato de quererem, na sua masturbação, nos seus prazeres íntimos, etc. Normalmente isso acontece sozinho, tá certo? Usar algum objeto, seja a mulher, seja o homem, e usam objetos completamente inadequados, correndo seríssimos perigos, né? Usar garrafas, por exemplo, então às vezes introduz na vagina ou no ânus e a garrafa produz sucção e ela fica presa e não sai mais, né? Por causa do gargalo. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, certo? Nada tem a ver, José, com o gosto de maltratar o corpo. Então, já vou chegar neste gosto de maltratar o corpo. Eu estou dizendo que aqui, especificamente, não se trata disso. Tá certo? Se trata da ineficiência, ineficácia, do desconhecimento, do descuido, enfim, de uma série de coisas somadas que a pessoa, né, quer na sua prática íntima usar um determinado objeto, tem vergonha de ir a um local adequado, comprar um objeto adequado, apropriado, sem riscos, né, de nenhuma natureza, e às vezes então ocorre esse tipo de problema. Ou às vezes, claro, já aconteceu também, mesmo objetos comprados, objetos apropriados, mas o mau uso do objeto, né? Já aconteceu, por exemplo, de comprar, né, a pessoa comprar um dildo, né, que é aquele brinquedo na forma de um pênis, e introduzi-lo de tal maneira, porque às vezes existem alguns que têm na ponta, na parte inferior, uma espécie de uma argola, uma coisa, ou às vezes alguns vêm com a bolsa escrotal, inclusive. Então isso impede, não é, que a penetração aconteça de tal maneira que o objeto entre inteiro, né, na vagina ou no ânus, né, no caso do homem ou da mulher. Mas alguns não têm, né, alguns não têm isso. E já aconteceu, às vezes o objeto nem é grande, e a pessoa introduz, o objeto entra todo e depois ela não consegue mais retirar o objeto, tá? Então, essa é a primeira questão. Nada aqui tem a ver com pessoas que gostam de maltratar o seu corpo. Outra coisa, José, sim, é o que tu levantas, né? O caso do sadomasoquismo. Aí sim que também acontece isso, tá certo? Aqui que está a questão. Também acontece, obviamente, ok? Pessoas que gostam de sentir dor. São o sadista, é aquele que gosta de produzir, e o masoquista, o que gosta de receber. E às vezes
caso das duas coisas, que é o sadomasoquista, né? Gosta de produzir dor no outro e também receber dor. Isso é, sim, um transtorno. Existe aqui, sim, algo que não está bem. Nestes casos, nos casos, sim, de sadomasoquismo. O sadomasoquismo é uma prática, normalmente sexual, né, de infligir dor no parceiro, e o parceiro, desta forma, sente muito prazer. Inclusive, essas dores vêm de todas as formas. Choques, né? São umas espécies de bolas, de prendedor, que parecem os prendedores de roupa, né? que usam na pele, ou usam às vezes nos mamilos, na bolsa escrotal, na glande, para produzir dor. Sim, aqui então, José, nós temos um caso de transtorno. Aqui sim existe uma situação de transtorno. As razões, José, são muitas. São muitas. Me lembrei de outro tipo de dor que muitos, né, que se sabe de muitas dessas que gostam, por exemplo, de no ato sexual serem queimados com cera quente de vela, né? Então, queimam a vela, acendem a vela e deixam a cera quente cair sobre o corpo, e aquilo provoca, imagina, provoca uma dor, né? Lancinante. E pronto, então. Nesses casos, e que sim, isso às vezes acaba em hospital, é óbvio, não é, José? Às vezes isso acaba em hospital também, por isso não se deve confundir as duas coisas. Aí sim é um transtorno. O mais óbvio, o mais comum, José, só para não deixar sem a resposta, mas o que provoca isso, né? Isso normalmente está ligado a grandes repressões sexuais, onde a pessoa não consegue sentir prazer, e para sentir prazer ela inconscientemente necessita se castigar, se autopunir. Isso é o mais óbvio, eu diria o mais comum, e eu estou aqui simplificando o fenômeno. Estou simplificando o fenômeno, só para que os ouvintes e tu entendam qual é uma dessas muitas razões, certo? Normalmente, repetindo, advém de grandes repressões e recalques sexuais. Então a pessoa, para poder sentir prazer, automaticamente ela produz em si, entre aspas, uma espécie de castigo e de punição. O prazer precisa estar vinculado à punição e ao castigo. Isso é muito comum, certo? Isso é muito comum. E isso é um transtorno, certo? Um transtorno que precisa ser resolvido, seja com um psicólogo ou com um psicanalista. Uma coisa precisa ser feita para resolver isso. Mas normalmente, como essa dor causa prazer, normalmente as pessoas que praticam o sadomasoquismo não procuram solução. Até porque, na grande maioria dos casos, não veem nisso um problema. Quando mas não veem nisso um problema. Vão ver que é um problema só quando alguma coisa realmente passa dos limites e vão acabar num hospital. Certo? Entendeste, José e queridos ouvintes? Então, são duas coisas que José levanta aqui. Uma coisa, sim, é o sadomasoquismo, que pode acabar nestas situações. Outra coisa são os acidentes, que não tem nada a ver com o sadomasoquismo, pelo mau uso de objetos indevidos e perigosos na minha intimidade, sobretudo nos momentos em que as pessoas se masturbam usando algum tipo de objeto para aumentar o prazer. E aí acaba em desastre, quando esse tipo de uso e os objetos são totalmente inadequados. E como eu digo, às vezes eu fico impressionado, mas pelo amor de Deus, às vezes quando se vê até em reportagens casos dessa natureza, mas pelo amor de Deus, o que essa pessoa tem na cabeça? Não é?
para usar um objeto desses para, né, os seus momentos de intimidade, no caso, normalmente, de intimidade de intimidade individual, quando está só. Não que isso também não possa acontecer na brincadeira com o casal, né? Um casal numa atitude ou num ato sexual, né? E usarem mal um determinado objeto e a coisa acabar mal, tá certo? Às vezes até em brincadeiras que, como já aconteceu, numa ocasião não tinham, eu acho que lubrificante, não sabiam, usaram aquela pomada que é para desentupir as vias nasais, Vic VapoRub, uma coisa muito famosa, que é o Vic VapoRub, e aquilo queima, evidentemente, e foram parar no hospital, né? Obviamente. Então, é claro que isso não é um caso de sadomasoquismo. Tá bom, José? Então, é isso. Espero que tenha deixado bem clara essa questão do uso de objetos inadequados e do sadomasoquismo. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, José, queridos ouvintes. Um beijo a todos. Vamos à próxima pergunta.